Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo, né, do meu diário da perturbação de sossego, tá? Meu nome é Flávio. Estou gravando esse react sobre a revolta do Danilo Gentili com a obra em frente ao prédio onde ele mora. Bom, esse react eu estou fazendo de forma improvisada porque não consegui configurar o OBS, tá? Minha câmera do computador, quando eu ligo ela pelo OBS, ela fica em câmera lenta, cheio de lag, fica paralisando, travando, sabe, a minha imagem. E eu tentei resolver isso e não consegui. Quando eu ligo fora do OBS, minha câmera do computador funciona normal. No OBS fica travando, tá? Se alguém tem alguma solução para isso, pode me ajudar, deixa aí nos comentários fazendo favor. Bom, mas sem perder tempo, vamos para o React, né? Eu vou começar com o React do dia que o Danilo Gentili, né? O apresentador famoso aí do De Noite, né? Do SBT. Muitos aí, eu acho que a grande parte aí deve conhecer. No dia a dia dele, né? Ele entrou num dia de fúria, né? Para quem não entende a referência, tem um filme chamado Um Dia de Fúria, onde um trabalhador de firma de repente dá um surto nele que ele resolve entrar no modo de fúria, sabe? Modo de fúria assim, e coloca tudo pra fora, tudo que ele... E o Danilo Gentili, como um ser humano, né? Ele, sendo vítima de perturbação de sossego, ele entrou num dia de fúria, né? Vamos lá, vou dar o play aqui, deixa eu ver. Tô até atrapalhado aqui, peraí. Espero que detecte bem aqui na filmagem. Nada entrar na minha casa. Manda eles me interditar, eu que entrar na minha casa. Não é você. Eu sou um cara que eu tenho uma coisa pra estar com você, mano. Vai estar com você, o problema é seu, rapaz. O problema é seu, rapaz. Já levantou, porque se ele quiser, eu diria. Nada entrar na minha casa. Bom, aqui ó, vemos nesse vídeo que o caminho para entrar na casa dele foi interditado, né? E os trabalhadores, ele se estressou com os trabalhadores, né? E jogou os cones, né? O que estava interditando o caminho para entrar na casa dele, né? Com o carro, ele jogou pro lado porque ele não aceitou não poder entrar na casa dele. E os trabalhadores também reagiram, né? Falou, você é doido, não sei o que lá. Sabe, ficou falando umas merda pra ele também. Bom, os trabalhadores estão na razão, né? Mais ou menos, né? Porque assim, o trabalhador, ele só quer fazer o dele e ir embora, né? Ele tá obedecendo ordens, né? O famoso obedecendo ordens, né? A gente já sabe, né, na história da humanidade, o que obedecer ordens já levou um ser humano a fazer. Ele está obedecendo ordens, né, trabalhando numa obra que não tá, que está infernizando a vida, né, dos moradores dessa região, né? Dessa região aí nobre que o Danilo Gentili vive, né? E mesmo sendo uma região nobre,
os moradores são desrespeitados, né? Só que nesse caso eles estão sendo desrespeitados pela iniciativa privada, né? É uma empresa que está mandando ver nas construções aí, né? E não está nem aí. Bom, então o dia de fúria aqui do Danilo é legítimo porque depois ele explicou num outro vídeo e tem um contexto, né? É um acúmulo de estresse, né? Então, né, vai passando dias, meses, anos sem reagir, chega uma hora que a pessoa explode, entra num dia de fúria. Igual no filme, né? Parecido com o do filme, né? No filme é muito mais extremo, né? O surto do cara, né? Mas é natural, né? Como um ser humano, uma hora a pessoa explode, tá? E ele explodiu aqui. E os trabalhadores também, no seu egoísmo, né? Que só quer fazer seu trabalho e obedecer suas ordens, fazer seu trabalho e se sentiram incomodados, pegou e também reagiu de forma ignorante, não compreendendo, né? Porque ó, o Danilo ele falou um negócio aqui que dá uma razão para ele. Ele falou: eu quero entrar na minha casa. O trabalhador, o problema é seu, cara. Daí ele mostrou o dedo no meio pro trabalhador, porque em nenhum momento nesse vídeo, né, que tem muita gente que estão tentando destruir a reputação do Danilo, fazer ele passar por vilão nessa situação. E nessa situação, é, ele, ele não está errado. Ele explodiu de uma forma natural, sabe? Chega uma hora que o mais pacífico do ser humano não aguenta, né? Ele explodiu de forma natural. Aí o cara lá estranhou, né? O trabalhador estranhou, sem nenhuma empatia, né? Porque ele falou assim, porque eu quero entrar na minha casa. Aí o cara, problema é seu. Ou seja, é trabalhador, né? Dizem aí que é um trabalhador humilde, tá? Mas um trabalhador humilde não sabe o quanto deve ser horrível não poder entrar na própria casa. Porque esse trabalhador tem casa. Imagina se ele chegasse na casa dele e tivesse interditado. Ele depois dessa obra cansativa que esse trabalhador tá trabalhando, né? Chega ao final do dia, esse trabalhador vai para a casa dele. Aí a porta da casa dele está interditada. O que esse trabalhador acharia? Entendeu? Então, o diálogo também aí do trabalhador não foi muito bem, não, sabe? Não foi. Ele não soube. Ele não soube também utilizar as palavras certas, né? Mesmo que assim é chato para o trabalhador ver os seus equipamentos sendo jogados, né? Mas porque assim, não teve nenhuma agressão física contra uma pessoa, foram equipamentos jogados, né? Não teve agressão ao trabalhador. O Danilo Gentili não socou a cara do trabalhador, mas ele, vendo seus equipamentos de trabalho jogado, né? Esses bagulho aí que usa para interditar uma rua, o trabalhador se sentiu ofendido e respondeu de uma forma também não muito adequada. E o Danilo Gentili, no seu dia de fúria, mostrou o dedo no meio, né? Que é uma forma muito mais leve de responder uma agressão verbal do que dar um soco na cara do maluco, né? Então, mostrou o dedo do meio, né? O trabalhador também falou merda, problema é seu, né? Ou seja, dane-se, né? Usando uma palavra mais leve, né? Dane-se você, dane-se seu problema, né? Dane-se que você não pode entrar na sua própria casa, né? Agora, esse trabalhador, ele gostaria de não poder entrar na sua própria casa, né? Reflitam, né? Você que está assistindo esse vídeo, você gostaria de chegar na sua casa e não poder entrar na sua própria casa? Bom, vou tentar fazer uma pausa aqui, porque tem um outro vídeo agora que o Danilo ele vai falar sobre essa ocorrência, que eu quero reagir também. Bom, agora
a reação. Vou fazer a reação do pronunciamento do Danilo Gentili sobre o ocorrido, né? Vemos aí ele já na sua casa, gravando o vídeo, explicando o ocorrido, porque teve muita gente tentando destruir a reputação dele, né? Porque ele tem muitos inimigos, né? Assim, os motivos que ele arranjou inimigos aí já não vem ao caso, né? Mas de qualquer modo, se você tem uma diferença com uma pessoa, né, uma discordância com uma pessoa, vai lá, eu não concordo com uma opinião, vou dar um exemplo, né, eu não estou concordando com algo que o Danilo Gentili disse em algum momento, peguei uma antipatia por ele. Bom, combater a divergência, a gente pode fazer isso de uma forma honesta, né, não aproveitando um recorte, como que aquele vídeo, né, que ele estava brigando com os trabalhadores da obra, né, e mudar de contexto, né, só porque a gente tem alguma divergência com a pessoa, ou por algum motivo a gente não gosta muito da pessoa, né? Porque isso aí se chama desonestidade intelectual, né? Se você tem alguma divergência com a pessoa, foca na divergência, não tenta pegar uma situação nada a ver, que a pessoa está até certa na situação e você querer fazer passar ela por errado, né? Só para ferrar com ela porque você tem alguma antipatia por essa pessoa, né? Então, realmente, assim, fica aqui meu repúdio, né, aos pessoal aí que tentaram fazer ele passar por um vilão que ataca, um vilão, né, um vilão da elite, né, que ataca simples trabalhadores sem motivo, né? É esse contexto que tentaram dar ao vídeo e não foi isso, né? Mas vamos ouvir do próprio Danilo. Uma coisa antes de só vou acrescentar algo, né? Olha a expressão dele, né? Vemos aqui no pronunciamento dele a expressão. Essa é uma expressão bem familiar, né? Quem sofre de perturbação de sossego conhece essa expressão. Eu olho para pro rosto dele, né, a expressão que ele tá nesse momento aí, eu me vejo num espelho, né, realmente perturbação de sossego destrói a pessoa mesmo. Mas vamos lá ouvir o que ele vai falar e eu vou reagir. Pessoal, é domingo de carnaval, eu trabalho amanhã, é o meu dia de folga, eu deveria estar descansando, mas eu não estou descansando, eu estou tendo que parar tudo para fazer esse vídeo, porque eu vi que vazaram um vídeo meu, alguém me filmou na rua, em um momento que eu estava extremamente irritado, postou na internet, e eu me vejo na obrigação de contextualizar por que isso aconteceu, porque quando vazam coisa na internet, é muito fácil de contextualizar, eles pegam 30 segundos de vídeo e colocam lá, olha o Danilo, olha, fez isso, fez aquilo, olha como ele é escroto, olha como ele é não sei o que. Então, antes que isso aconteça, eu já estou dizendo o seguinte, eu vou mostrar o vídeo que vazaram aqui, que alguém filmou, vazou não, né, alguém filmou e postou, e estão descontextualizando, eu vou mostrar ele aqui agora, assistam, e logo depois que eu mostrar ele, eu vou contextualizar vocês, porque que eu tava puto, e ainda tô, e cheguei nesse ponto. Vai lá. Te deixa... Rapidão, aquilo que eu disse, né? Estão tentando destruir a reputação do cara por algum motivo, por alguma divergência com ele. Aproveitaram a situação para destruir a reputação do Danilo. É uma forma extremamente desonesta, de canalha, de você
sabe, querer, tipo, se você tem diferença com alguém, entendeu? Tem que focar no tópico que você tem a diferença com a pessoa, tal, né? Falar, ó, Danilo, essa opinião sua sobre tal assunto eu não concordo, tal atitude sua em tal programa eu não concordo, né? Sei lá, tal piada sua eu não acho legal, beleza, né? Mas agora, aproveitar de uma situação de vulnerabilidade da pessoa para pegar e linchar a pessoa de forma desonesta, sabe? Se você tinha alguma razão sobre alguma discordância que você tem com o Danilo, você perdeu totalmente, tá? Um puto, a hora que você tá puto e irritado, te gravam, jogam na internet e descontextualizam e começam a associar coisas que não tem nada a ver e não aconteceu no momento. Esse perfil fake, por exemplo, obviamente posta de fake, porque aí ele pode escrever o que quer sem se responsabilizar com o que ele está dizendo. Ele está querendo dizer que eu teria tratado mal trabalhadores porque eu sou um escroto. Então veja o seguinte, em nenhum momento eu agredi ou xinguei algum trabalhador. Isso é engraçado, né? O pessoal apelou para aquele clichê, né? O malvadão da elite mais uma vez agride o pobre, né? É bem clichê isso aí, né? O pobre, tipo, ele tem uma aura assim de santidade porque é pobre, e a pessoa, e quem é de elite vai ser sempre um malvadão, um opressor, né? E quiseram encaixar o Danilo nesse contexto, né? Eu estou chutando uma placa e jogando pro lado um cone. E vocês vão saber por quê já já. Em nenhum momento eu fiz isso com pessoas, eu fiz isso com coisas. Aí esse perfil fala, queria que fosse um delivery. Por que você queria que eu fizesse isso com delivery? Você não gosta de entregador de delivery? Muito pelo contrário. Eu gosto, inclusive na pandemia, eu fiz muitas lives e superchats que me davam, falava para entregar pro delivery. Eu sempre tratei bem entregador de delivery, sempre parei na rua, recebi muito bem todo motoboy que me para e pede foto. Então assim, vocês vão ver no Instagram várias fotos do motoboy que para. Então o que tem a ver eu chutar uma placa, que vocês vão saber já já porque que eu fiz isso, eu chutar uma placa com agredir delivery? Olha a má intenção das pessoas querendo relacionar uma coisa com outra. De todo modo, fica aí o vídeo, tá bom? Vocês já viram no meu canal, não estou escondendo nada, fiz isso no meio da rua, tá? E creio que não perdi minha razão ao fazer isso, porque se vocês assistirem até o fim, vocês vão descobrir porque que eu fiz isso. E tem esse negócio também, né? O destruidor de reputação, ele começa a aproveitar e começa para vilanizar a pessoa, começa a fazer várias associações. Já começa a raiz que a pessoa usa, né? O argumento central que a pessoa usa é o clichê do playboy, né, o playboy malvadão, né, opressor de elite, agredindo o pobrezinho trabalhador sofrido. Aí aproveita e já faz uma associação com entregadores, né, de iFood, de delivery em geral, né? Os motoboy que entregam, fazem delivery. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas eles já começam a fazer uma associação para que vão associando de forma desonesta uma coisa, várias coisas nada a ver, para que toda esse peso sobrecaia, né?
sobre o alvo, né, com o qual se pretende vilanizar e destruir a reputação da pessoa, né? Essa é uma prática que é uma das práticas mais diabólicas que existem, né? E anda sendo muito comum, né? E a vítima de perturbação de sossego, infelizmente, porque não, por falta de ter para onde recorrer, existe a lei no papel, mas é trabalhoso fazer essa lei funcionar no Brasil, né? Aqui no Brasil existe muito essa cultura do não vai dar nada. Então o perturbador, quando ele vai causar o seu incômodo sonoro, né? Ele sabe que não pode fazer, mas quando ele percebe, né, que existe o famoso não vai dar nada, tem a lei, mas não vai dar nada, ele se sente livre para fazer, né? E a vítima que se dane. Aí a vítima fica lá aguentando até que entra no seu dia de fúria, porque ninguém tem sangue de barata. E o engraçado é que no final das contas, quem acaba se saindo de vilão é a própria vítima. Isso é uma coisa que eu estou... Não estou só cansado, eu estou esgotado dessa situação desse país. Das coisas serem invertidas, vítimas serem transformadas em vilões. Vou pedir que vocês julguem vocês mesmos. Eu sou um ser humano normal, eu trabalho na TV, eu faço comédia, eu tenho uma vida que lida com o público, mas eu sou normal. Em algum momento eu neguei que eu não sou normal. E eu gostaria que você, pessoa comum e normal, que está assistindo isso, dissesse se você faria algo parecido ou não no meu lugar, tá bom? Bom, eu tenho a resposta. Eu tô rindo, mas tô rindo pra... né? Mas eu tenho a resposta. Hoje eu moro numa casa alugada, né? Que tem perturbação de sossego, mas é uma casa que eu não escolhi a dedo, tá? Eu mudei aqui por desespero e porque no momento que eu surtei na outra casa que eu morava, que a perturbação de sossego lá era muito pior, eu não tinha condições, todas as condições para que eu pudesse escolher uma casa a dedo para alugar. Então eu fui para o meu primeiro refúgio, a primeira casa que eu encontrei mais fácil de ser aceito nos requisitos, né, necessários para se alugar a casa. E não me arrependo, porque realmente aqui onde eu estou é menos pior, embora quanto mais o tempo passa, né, aqui a perturbação de sossego também está ficando cada vez mais embaçada, né? Aqui também é perigoso um dia eu entrar num dia de fúria, mas bom, sobre essa atual casa que eu estou morando, eu faço meus relatos sobre o que eu estou vivendo aqui nos meus vídeos desse canal, né? Eu vivo fazendo, então é só assistir aos outros vídeos, você vai saber o que eu estou passando nesta casa alugada que eu vivo. Mas eu saí de uma casa que é uma casa própria, né? É uma casa, ela não é só minha, é minha e dos meus irmãos, né? Herdada dos meus pais. E lá a situação estava mais tensa, né? Tinha uma vizinha lá que... duas senhoras, né? Duas senhoras. Uma de meia idade, uma mais idosa, não sei se é mãe e filha, mas nossa, era insano o que elas faziam lá.
Para não gastar muito tempo do React, eu só vou direto ao ponto, que teve um momento que eu surtei. Eu tive esse dia de fúria igual o Danilo. Eu surtei, assim, eu fiquei fora eu fiquei fora de mim naquele momento e comecei a reagir assim, sabe, parecido com o Danilo nessa situação. Eu não vou narrar exatamente, tá, o que eu fiz, mas eu fiz umas loucuras lá, porque eu entrei num estado assim que, nossa, enfim, eu comecei a fazer. Eu só posso adiantar o seguinte: era 1h da tarde e a perturbação mais uma vez se repetiu, porque estava tendo festa todo dia, né, naquela casa. Festa, né? É uma festa que depois se segue, termina em rituais religiosos, né? Que também são barulhentos. Aqui o assunto não é religião, tá? Eu tô pouco me importando para a crença dos outros. O problema é barulho. Fez barulho, não importa a religião, tá? Tá errado. Não importa a religião, né? Fez barulho para perturbar outra pessoa. Então é isso, né? Então o costume, né? E era época de pandemia ainda, nossa. Então todo mundo em casa. Daí essa vizinha começou mais um dia, né? Todo dia era festa e depois da festa era ritual religioso barulhento. Mas a festa já era barulhenta, entrava um sambão, né? Ela ligava um sambão lá, né? Que invadia o local que eu ficava lá, invadia de forma agressiva. Aí eu surtei, né? Eu surtei mesmo, igual o Danilo, assim. Né? Se alguém me filmasse, eu ia parecer um monstro, né? Porque eu comecei a fazer uns barulhos lá, eu comecei a devolver o barulho, sabe? E então, sim, Danilo, eu sei exatamente o que é isso que você está dizendo, porque eu já passei uma vez. Mas para terminar, depois que eu surtei, né? Eu optei por, no desespero, mesmo sem muita estrutura, sem muita preparação, mas eu mudei daquela casa porque eu estava sentindo que a merda, se eu ficasse lá, ia dar uma merda muito maior. E daí eu aluguei essa, mas lembrando, não é uma casa escolhida a dedo, era a casa que eu consegui alugar naquele momento. Por isso a perturbação de sossego persiste. Porque, né, isso reforça o argumento do pessoal que diz que mudar não adianta. Eu não acredito nisso. Mudar adianta sim, é o meu objetivo, tá? Só que nesse caso, realmente, né, eu mudei pro lugar que dava, então eu não mudei. Não foi uma escolha, então, enfim, era muito provável que não ia resolver, não iria resolver, só iria amenizar, e foi o que aconteceu, entendeu? Aqui a perturbação de sossego é tensa, tá? Mas perto da outra casa é light. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá, vou contextualizar vocês. Primeiro, para mim é muito ruim fazer esse vídeo e eu estou tentando resolver esse problema de maneira privada. Desculpa interromper, mas isso que ele falou, eu me identifico totalmente. Eu acho muito ruim fazer vídeo falando de perturbação de sossego. Eu acho muito ruim ter que me submeter a falar desse assunto que eu nem deveria estar falando. Deveria haver leis no Brasil que nos protegem. Esse assunto na minha vida já era para estar resolvido se esse país fosse um país sério, sabe? Porque era simplesmente eu recorrer à lei e a lei me proteger, porque eu sou um cidadão na minha razão. Mas é Brasil, né? É Brasil, então a gente fica desamparado.
Então eu tenho tanta coisa para fazer da vida e eu tenho que estar. Eu tô aqui num canal diariamente fazendo vários vídeos falando de perturbação de sossego. Eu tenho tanto. Vocês não imaginam o quanto de assunto legal que eu tenho para falar, quanto canais com coisas. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eu tenho muito projetos de canal para YouTube com assuntos assim muito mais empolgantes, né? E eu tenho que ficar gastando aqui minha vida, meu tempo, né, para ficar falando de perturbação de sossego, que é um problema que, assim, tá na lei, é proibido. Isso aqui no Brasil, lei é só no papel. Então, o problema persiste. E eu tô aqui tendo que fazer esse negócio desagradável, né? De falar sobre o assunto, reagir vídeo sobre o assunto. Então, identificação total com o Danilo, né? Ó a cara dele aí, ó, de que, nossa, como eu gostaria de estar falando disso, né? Como que eu gostaria de estar... Eu não tenho mais nada para fazer na vida, a não ser ficar reclamando, né? De abuso, de abuso sonoro, né? Bom... Né? A gente não tem nada mais importante para fazer na vida do que ficar falando desse assunto de merda, né? A gente é obrigado, vai fazer o quê? Né? Se pudesse, o dia que eu resolver, eu acredito que eu vou resolver, né? Eu tenho esperança, na verdade, né? Eu tenho esperança, não sei, né? Só Deus sabe se eu vou resolver ou não, mas eu tenho esperança. E o dia que eu resolver, eu realmente quero evitar falar no assunto, a não ser de compartilhar a experiência com quem ainda esteja precisando, né? Porque seria muito egoísta da minha parte sair do problema e depois deixar quem está passando pelo problema na mão, né? Então, mas enfim, vamos continuar o react aqui que eu estou enrolando. Desculpa aí. Porque eu odeio, não gosto de expor nada da minha intimidade. Você vai ver que no meu Instagram eu posto coisas do meu trabalho público. Também expor a nossa vida pessoal é péssimo. E esse problema está me obrigando a expor minha vida pessoal, que eu não gosto de expor. Geralmente eu dou opiniões a respeito de notícias públicas, né? A notícia fica pública, o cara é político, ele deve satisfação ao público, eu emito minha opinião. A notícia saiu no jornal, todo mundo leu a notícia, eu faço piada em cima disso. Agora, a minha vida privada, quando um amigo, um artista me conta coisa privada, eu não falo, eu não publico. Não é minha função. E a minha intimidade, onde eu moro, onde eu vou de férias. Às vezes eu posto vídeo de férias quando eu já voltei. Porque eu tenho parceria e eu nem onde vou, tô nas férias, eu exponho enquanto eu tô de férias. Eu geralmente posto vídeo de férias para agradecer parceiros, etc. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu odeio expor minha intimidade. Tem gente que gosta, né, de expor intimidade e tal, mas independente, né, de gostar ou não, é algo que não é muito recomendável mesmo. Expor a nossa vida na internet, principalmente em tempo real, né? Que nem ele falou, às vezes, quando precisa, ele expõe quando ele já passou pelo... Né? Ele voltou de férias, daí ele mostra alguma coisa, né? Mas tem gente que expõe em tempo real, faz da sua vida um Big Brother. Não é o assunto desse vídeo, né? É só uma observação, né? Que não é recomendável mesmo, né? E chega a ser até perigoso. Eu sempre acreditei que se você quiser gostar do meu trabalho, goste do meu trabalho, não da minha intimidade, né? Então eu não quero que ninguém saiba onde eu tô, por onde eu vou, com quem eu tô, onde eu faço, onde eu moro. Mas é inevitável, porque eu estou tentando resolver este problema de maneira privada e acabou que essas pessoas estão me levando a um ponto que eu tô tendo que me expor, tá bom? E o que vocês vão ver agora aqui é o motivo que me levou a chutar essa placa. Eu moro numa rua em frente ao Complexo Matarazzo. Já faz
alguns anos que eles estão em obra aqui, e nos últimos anos isso tem se agravado de uma maneira assim. Acontece que eu já falei isso para o superintendente, que é o Jacques, é um francês. Uma característica da perturbação de sossego é que parece que a tendência é só piorar. É desesperador. E a gente se sente impotente enquanto o monstro vai crescendo. Vocês, Jacques, Complexo Matarazzo, grupo, investidor, vocês estão ganhando muito dinheiro retirando a paz de quem mora aqui. Muito dinheiro. Vocês tiram a nossa paz e enchem o cofre de vocês. Tá bom? E vocês vão ver o que eu e muitos vizinhos têm passado. Isso já virou matéria aqui, ó, na Record, já virou matéria na TV, em jornal impresso, e nada acontece, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu na minha vida privada alguns dias antes de eu estourar e chutar uma placa em frente à minha casa. Nesse caso, do Danilo Gentili, ele está sendo vítima de perturbação de sossego vinda da iniciativa privada, né? Vinda de uma empresa, né? Uma grande empresa. E existe todo tipo de perturbação de sossego, né? O meu, por exemplo, a minha perturbação de sossego vem de pessoa física, né? Em sua residência, que faz mau uso da sua própria residência, invadindo a residência dos outros com abuso do uso do som, abuso também com o descontrole dos animais. Não tem problema nenhum a pessoa ter o seu animal de estimação, mas tem que haver um controle, tem que haver um limite. Enfim, entre outros abusos, né? Entre outros abusos, no meu caso, é abuso de pessoa física, como muitos que... Tem muitas pessoas passando por isso, né? No caso do Danilo Gentili, o abuso que ele está sofrendo é por uma empresa, né? Existem pessoas que sofrem abuso também de comércio, né? Tipo bares, que não tá nem aí também, põe som alto o dia inteiro, e quem mora no entorno que se exploda. Quem mais? E tem, eu acho que um dos mais graves é o de casa noturna. Nossa, o de casa noturna praticamente vai... a pessoa que for vítima de uma casa noturna, ter uma casa noturna como vizinha, principalmente de funk, mas pode ser de outras músicas, não importa, tá? Cara, essa pessoa vai sentir na alma, vai ter a alma dessa pessoa vai ficar em frangalhos, assim, vai ficar despedaçada, a pessoa vai ficar totalmente sem chão. Então tomem cuidado, se vocês estão vendo aí que estão construindo alguma coisa perto da sua casa, já é melhor preparar ou para tomar alguma providência, se reúna com os vizinhos e falem, isso aqui vai ferrar com a gente, é melhor a gente ou se mude antes de que o negócio lá comece a funcionar. Isso foi sexta-feira. Sabe que horas são? 1h30 da manhã. Esse vídeo é da minha jornada. Um dia que eu trabalhei, peguei trânsito, aguentei bastante coisa, engoli bastante sapo, tentei receber, lido com o público, todo o público que eu podia, peguei estrada, peguei trânsito, cheguei em casa e eu queria descansar. 2h30 da manhã, é isso que o Complexo Matarazzo joga dentro da minha casa, sexta-feira, tá bom? O barulho de gato aí é o gato barulhento do vizinho, tá? Tem vídeos falando sobre isso, tá? Então aqui vocês estão testemunhando ao vivo
mas eu não vou comentar porque tem vídeo falando sobre esse tema em específico. Mas vou aproveitar que eu pausei, né? Eu não ia pausar agora, mas eu vou aproveitar que eu pausei. O Danilo, ele tá falando, né? 2 horas da manhã e isso aí que ele filmou, né? Toda essa barulheira do Complexo Matarazzo lá, fazendo lá um festão lá de gente rica e sem o devido isolamento acústico, né? Bom, primeiramente eu vou dizer que eu tenho um problema semelhante, né? Só que o meu é com pessoa física, né? É o vizinho que mora aqui do lado, que não importa se passou da meia-noite, é 2 horas da manhã, eles ligam televisão alta, conversam alto, passam em frente à minha casa, tá? Eles não têm, assim, passar em frente à minha casa, tudo bem porque é passagem, não tem jeito, eles não têm como se teleportar. Para chegar na casa deles, eles precisam passar em frente à minha. O problema é a falta de bom senso, né? Em plena, sabe, já de noite, de madrugada, horário que a gente precisa, a gente está tentando dormir, ou que já dormiu e acaba sendo acordado, eles passam falando alto, dando risada alta, e não estão nem aí, sabe? Empatia zero, né? O vizinho, eu que me exploda, né? Minha vida aqui, minha paz que se exploda. Enfim, e tá, isso aqui é só uma pequena parte, tá, do que eles são capazes de fazer fora de horário, que eles fazem cada coisa fora de horário, né? Fora abrir e fechar de portão, desnecessário, tá? Tem, assim, quando chega tem que abrir e fechar o portão uma vez, mas é um tal de abrir e fechar porque não sossega dentro de casa, tem que ficar passando aqui no corredor toda hora, tá? Porque eles inventam umas coisas aí, também não é assunto para esse vídeo agora. Mas assim, já é errado passar falando alto na frente da minha casa durante o dia. Se você mora num lugar que você tem que passar num corredor em frente à casa de uma pessoa para acessar a sua casa, não importa se é de dia, de noite, vai incomodar você ficar falando alto, você ficar rindo alto, sabe? Dá um tempo, sabe? Né? Meu, até quando chegam sozinho, porque é um casal, né? Até quando um deles chegam sozinho, eles são capazes de passar na minha casa, na frente da minha casa, falando alto, sozinho, né? Ou conversando com o animal, mas conversando com o animal alto, como se o animal entendesse e também, sei lá, parece que eles querem que todo o mundo saiba que eles amam os animais, então eles chegam conversando alto com os animais. Assim, é surreal, é uma falta de educação enorme, é uma falta de civilidade, de bom senso, de empatia, é uma falta de tudo. Mas o meu caso, né, como deve ser o caso de muita gente que está assistindo esse vídeo, né, principalmente das zonas mais humildes, com pessoa física mesmo de residência. Mas o caso do Danilo Gentili é com uma empresa. E essa empresa está na lei. Vai fazer um evento com som alto, principalmente... Não, eu não vou ficar falando principalmente à noite, porque isso aí vale para o dia inteiro, tá? Uma empresa que vai fazer evento com som alto, essa empresa precisa colocar isolamento acústico, seja uma festa, né, uma empresa que promova festas com som alto, seja igreja, seja terreiro, seja lá o que for, precisa, na lei, precisa colocar, tá claro que precisa de isolamento acústico, é obrigatório, mas só que aqui no Brasil nós somos adeptos à cultura do não dá nada. Imagina um empresário, o que o empresário mais gosta de fazer? Lucrar e cortar gastos.
Aí o empresário vê lá, né? Ele tá construindo lá o empreendimento dele, que vai envolver festas e tal. Aí ele vê lá, segundo a lei, precisa de isolamento acústico. Ele olha, então, é um gasto, né? Mas daí ele vai pesquisar, ele vai conversar com outros empresários, ou até por experiência própria, ele vê assim, precisa de isolamento acústico, a lei exige isolamento acústico, porém, não dá nada, porque é Brasil, né? Então não dá nada. E se não dá nada, o que ele vai fazer? Cortar gastos. E a vizinhança, que se dane. Eu fiz um vídeo postando. O Jax, que é superintendente, me chamou para uma conversa privada. Como eu disse, eu quero resolver isso no privado, não gosto de me expor, mas eu fiquei. Eu preciso me expor, porque eles estão me expondo. E se eles estão me expondo, eu preciso contextualizar e vou expor o que eles estão fazendo. O Jax me chamou para uma conversa privada essa semana, acho que foi quinta-feira. Eu estive na conversa. Mostrei para ele alguns vídeos, que eu vou mostrar aqui. E ele falou, fique tranquilo que isso não vai mais acontecer. Estou trabalhando para isso. Toma o meu número. Quando acontecer, me avise. Neste mesmo dia que ele me garantiu que isso não ia acontecer, perto da meia-noite, esse era o barulho na minha janela. Bom, também é irônico, né, essa situação, porque é incrível, né, o cinismo das pessoas, principalmente desse povo brasileiro, né? É um cinismo, porque o cara respondeu, né, na maior cara de pau que ia tomar as providências, mas falou da boca para fora. E depois estava lá o problema ocorrendo. Eu, quando acabei de mudar para essa casa, e foi numa semana difícil, numa das primeiras semanas, né, que eu passei a morar aqui, minha mãe faleceu. Então eu estava no luto, né? Estava muito triste e tal. E imagina no momento de luto, o vizinho vai lá e liga a música alta, né? E naquele dia, né? Foi em agosto de 2021, foi até funk, né? Aí eu fui lá pedir, né? Educadamente, né? Olha, por favor, poderia baixar o som, porque tá dando para ouvir dentro da minha casa como se tivesse dentro da minha casa, né? Como eu tivesse ouvindo, como se eu tivesse ligado, né? E assim, eu não tô afim, né? Eu não falei isso, né? Eu não tô afim, porque tava na cara que eu não tô afim. Eu falei educadamente, né? Olha, tá na minha casa, o som tá dentro da minha casa, como, né? Dá pra invadiu minha casa, literalmente isso, né? Invadiu totalmente a minha casa e falei, né? Então, por favor, né? Daria para baixar? Aí a vizinha respondeu até de forma educada: desculpa, tal, né? Eu vou abaixar, tal. Tá, beleza. Porém, tem uns problemas aí, né? Fica apesar da conversa ter sido educada, fica no ar aquele negócio de que, sabe, você vê na cara da pessoa do tipo, meu, o que você tá fazendo aqui? Eu tô na minha casa. O que você tá fazendo aqui querendo que interferir na minha casa? Fica isso no ar. Eu senti isso no ar, sabe? É constrangedor a gente ter que pedir algo que é óbvio, sabe? Que a pessoa deveria ter um bom senso. Mas não, ficou no ar esse negócio, né? Pô. E outra coisa, né? A pessoa vai lá e abaixa o som, mas ela não abaixa o suficiente. E a gente fica sem graça, né? Como que eu vou voltar lá e falar, olha, eu agradeço por ter abaixado o som, mas poderia abaixar mais porque não foi o suficiente, né? Aí o que você acha que vai acontecer? Qual é a tendência, né? E o brasileiro é isso, né? Cheio do cinismo, da malandragem,
Então eles falam lá que vão, né, que vão colaborar, mas colabora daquele jeito meia boca, entendeu? Aí depois disso, voltou a ter, ficou um tempo sem, mas depois voltou a ter casos assim de a pessoa tá lá com vontade de ouvir som alto e cantar alto junto com o som ligado alto, liga, não tá nem aí, acha que tem o direito, né? E dane-se tudo, dane-se os outros que aguentem, né? É assim que funciona, né? E voltando ao caso do Danilo, né? Que nem eu falei, o meu caso é com pessoa física, né? Mas ele falando com uma pessoa por trás de um CNPJ, né? Um funcionário, sei lá, o que esse cara é dessa empresa, mas ele vai especificar melhor no vídeo. O cara reagiu com cinismo também, né? Tipo, só pra se livrar, né, do Danilo, o cara respondeu, desculpa, eu vou resolver e tal, né, só pra se livrar, né, depois que ele desligou o telefone, ele pensou, dane-se, sabe, dane-se, vai continuar, e até esqueceu do Danilo, né, só que o Danilo não esqueceu dele, o Danilo tava ele tava, como se diz, tá dando um branco aqui, ele tava na expectativa que aquela noite iria mudar, o cara deixou uma expectativa, né, e você vê o cinismo e a canalice, o cara deixou uma expectativa que ele não estava disposto a cumprir. Imagina chegar à noite, né, o Danilo achar, né, que vai ser atendido porque o cara foi gente boa, né, mas foi gente boa da boca para fora, e daí na hora que chega o momento do descanso, em plena madrugada, a merda continua como se ele não tivesse falado nada. Tem gente que me enche o saco, amigo meu, que fala, você deveria conversar, dialogar, vê se o diálogo adianta alguma coisa. Eu reclamei, no outro dia a Adriana, uma das atendentes, pediu pro pessoal desligar o som. Desligaram o som só porque eu comecei a ameaçar que ia publicar tudo. Que eles, não é que eles estão preocupados com o vizinho, eles estão preocupados com a imagem deles. Porque só quando você ameaça publicar e fazer é que eles tomam atitude, tá bom? Porque, aliás, uma das reclamações é que existe um sindicato que deveria representar os vizinhos aqui na rua, no Complexo Matarazzo, que a minha impressão é que esse sindicato é completamente vendido, porque fazem anos que isso acontece. Não vou interromper muito, tá? Eu tô pausando muito, mas essa parte aí eu só tenho uma coisa a dizer. Brasil, Will. É Brasil, né? É Brasil. O sindicato tá lá de enfeite, né? Cheio de coisa errada, né? O sindicato tá lá para fazer qualquer coisa, né? Menos cumprir o que se propõe, né? O que ele se propõe a fazer. Eu tenho que me expor aqui para que isso pare, porque o sindicato lá, a representação dos vizinhos aqui não faz nada. Não faz nada. Agora chegou num ponto que eu preciso ir chutar a placa para poder entrar na minha casa. Eu preciso ir e denunciar em público para eles me receberem e abaixarem o som aqui. Porque isso não foi sexta, não foi ontem. É toda noite quase. É toda noite. Então, fica a pergunta aí, né? Porque eu passo pelo mesmo, né? Só que em outro contexto, né? Não, em outro contexto, né? O que eu falei, ele tá enfrentando perturbação de sossego de empresa, eu tô enfrentando de pessoas físicas, né? Em suas residências, né? Em sua residência, né? Ou seja, literalmente de vizinho, né? De morador. Mas assim, uma coisa assim que é péssimo, que nem ele falou, ele teve que chegar ao ponto de chutar a placa. Num país sério, ele não precisaria chegar ao limite, ele não precisaria entrar num dia de fúria
teria leis que já teriam resolvido. Por que vítimas nesse país tem que se humilhar, tem que ficar se humilhando, sabe? Por que a gente tem que ficar se humilhando? E ainda correr o perigo de ser taxado de vilão no final. Porque eu sei que também, se eu perder a cabeça e reagir, eu posso me tornar o vilão da história, sendo que eu sou a vítima dessa merda. Desculpem a palavra aqui, mas... Então, o contexto que eu chutei aquela placa que fizeram aquele vídeo. Esse era o barulho que estava na minha casa. Eu publiquei. Aí, depois que eu tornei público, me chamaram para uma conversa, me prometeram que ia acabar, e foi isso que aconteceu na noite seguinte. Eu tive uma péssima noite, por causa desse barulho, acordei irritadíssimo, saí para tomar café. Quando eu voltei com o carro, eles colocaram um cone e uma placa dizendo que eu não poderia entrar na minha rua, eu não poderia entrar na minha garagem. Foi por isso que eu desci e chutei essa placa. Bom, agora, né? Esse é o ponto do clímax, né? Agora diga aí, né? Se o cara, embora entre aspas ele saiu da razão dentro da razão, né? Porque ele foi testado com perturbação de sossego a noite toda, né? Passou a noite toda com dificuldade de dormir, estressado. Aí foi sair para se acalmar. Aí quando volta, a empresa que é responsável pela perturbação de sossego, além de ter perturbado a noite inteira dele, interdita o caminho para ele entrar na casa dele. Até tô sem palavra porque, cara, tipo, sabe, caramba, meu. Enfim, o sangue vai subir. Impossível o sangue não subir. Você sai para se acalmar por culpa deles. Por culpa deles você dá uma saidinha para espairecer e tentar esfriar sua cabeça. Aí quando você chega, eles mesmos arranjam um outro problema. E o problema dessa proporção, do tipo, olha, aqui está interditado, você não pode passar. E é o caminho para você entrar na sua casa, aonde você sofre perturbação causada pelos mesmos que estão interditando o caminho. Bom, sem palavras, né? Eles impediram o meu ir e vir. E olha, pelas placas eu duvido que tenha sido impedimento oficial. Não era material da CT, até onde eu percebi, porque eles estão fazendo isso direto, sem autorização. Eles estão trancando rua aqui. Olha, eles trancam ruas para fazer carga e descarga. Eles se apropriam da rua inteira, tá bom? Esta obra é privada. Aquela placa que tinha ali, até onde eu entendi quando vi, você sabe quando é uma equipe da CT que está lá, você sabe quando pararam oficialmente a rua. Eles simplesmente puseram... Eu saí para tomar café. E quando eu voltei, eles, uma obra privada, simplesmente disse que eu não poderia entrar na minha própria rua para entrar na minha garagem. Foi por isso que eu desci e chutei uma placa. E reitero, eu não chutei trabalhador, eu não xinguei trabalhador. Eu chutei uma placa, joguei um cone que estava... A placa dizia que eu não podia entrar na rua. Eu não podia entrar na minha casa. A pessoa que estava lá perguntou quem você é, e eu disse, eu sou uma pessoa que mora ali, que está de saco cheio disso tudo. Essa foi a minha resposta. E essa é a verdade. Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, que vocês não têm o direito de proibir que entre na sua própria casa.
Eles continuaram me provocando, eu nem ouvi o que eles falaram direito, mostrei o dedo do meio. Agora, eles estão levando a isso. Não é a primeira vez que eles proíbem que eu entre e saia da minha casa. Olha só, hoje é quarta-feira de tarde, dia de semana. Não dá pra sair com o carro da garagem. Tá simplesmente trancada a rua. Eles vieram em frente à porta da garagem e simplesmente não dá. Os caras mandam na porta da sua casa. Tá o registro aqui. Veja essa imagem. Olha que som delicioso, né? De britadeira, serra e tal, né? Aí, junto com um outro problema, né? Da entrada para o imóvel interditada. Eu estou passando por um problema semelhante aqui também em relação à obra, né? Eu menciono também nos vídeos aqui. Eu já estou enfrentando desde 2021, que eu moro nessa residência aqui, né, de aluguel, problema de perturbação de sossego causado por vizinho. Agora, para somar, a própria dona do imóvel inventou também uma perturbação de sossego a mais, né? Agora, desde de outubro, novembro, esse local aqui está em obra. Então, em dia de semana, né, de segunda a sexta, é barulheira de obra com pedreiro trabalhando das 8 até as 6 da tarde. É infernal, sabe? Barulho de martelada, furadeira, serra, concreto e piso sendo quebrado. E assim, você pode dizer, pô, mas a dona do imóvel está precisando fazer uma reforma, né, nos outros imóveis aqui que ela aluga, aqui no local, né, que é um conjunto, né, de casas. Ok, ela tá precisando. Mas se esse local tivesse um histórico bom, ao qual antes da obra eu tivesse pelo menos uma relativa paz, mas aqui já é um inferno, né? Já é um inferno por causa do vizinho. Daí vem a dona do imóvel e aumenta o inferno, né? Ela inventa um inferno a mais. E assim, uma vez que você já sofre, você já não quer saber. É legítimo ela fazer essa obra e reforma, né? É reforma e obra ao mesmo tempo, né? É legítimo? É correto? Para mim já não interessa mais, porque eu já tô com a minha tolerância já no limite, sabe? Porque sem obra o ambiente aqui já era insuportável. Daí a dona do imóvel chega e inventa, sabe? E tá até hoje, né? Agora nesse momento, né? Não sei se é por causa que é semana de carnaval, né? Ou não sei também o estágio que se encontra a obra, né? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo não se ouve, mas geralmente nesse horário o barulho dos pedreiros aqui tá rolando solto aqui, sabe? Era dia de semana, eles colocaram um cone em frente à minha garagem para que eu não saísse da minha casa. Isso não é obra pública, é obra privada. Não é a primeira vez que o barulho impede eu e outros vizinhos de dormir. Não é a primeira vez que eles trancam a sua rua. Essa rua aqui tem famílias, tem velhos, tem mãe com neném recém-nascido, tem pessoas que precisam de cuidado médico. Tinham 2 mãos aqui, eles tiraram uma para fazer esse empreendimento. Trancam a rua com carga e descarga de evento, como vocês estão vendo aí. Olha, eles colocam um gerador no meio da rua.
Antes, eu tive uma emergência médica aqui, precisei ir pro Sírio-Libanês, eu chegava em 5 minutos no Sírio-Libanês antes, num sábado à noite, sem trânsito. Eu demorei 35 minutos naquele sábado para chegar a 3 quarteirões da minha casa. Sabe por quê? Porque eles usam a rua para carga e descarga. A rua é deles. Sem contar uma coisa que me emputece, essa hipocrisia do caramba do marketing desses caras. Eles ficam arrotando por aí. É um lugar inclusivo. Inclusivo aqui, ó. Só rico entra nessa merda. Não tem nada de inclusivo, não. É esse marketing bunda. Estamos sendo um clube inclusivo. Somos um lugar da inclusão. A famosa ostentação de virtude e... enfim... tá pagando pedágio, né? Pro politicamente correto, pros wokes, né? Enfim... Porque quando a empresa paga pedágio para esse pessoal aí... fica bem na foto, né? Fica... né? Mas é só conversa, né? É só fingimento, né? Nós vivemos num país que tudo aqui é puro fingimento, né? Aqui, ó. É só rico e playboy que frequenta essa bosta. Aí continua esse marketing bunda. Nós somos um lugar autossustentável. Olha o autossustentável deles. Um monte de energia, ó. Essa energia aqui, ó. Tudo isso aqui é energia. É um lugar autossustentável que faz os vizinhos aqui ter que ficar de janela fechada. Porque olha o que acontece, essa foto é de uma vizinha. Quando abre a janela, esse lugar autossustentável e ecologicamente correto enfia na tua cara e no teu pulmão óleo diesel de trator. Estão 2 anos fazendo isso. Óleo diesel de trator, poeira no seu pulmão, poeira na sua casa. Eles ficam lá na casa deles com a janela aberta. A gente não pode abrir a janela aqui, já tem 2 anos ou mais. Meus vizinhos aqui moram no fundo, né? Eles têm assim, eles têm um quintal que é a extensão do corredor, mas eles têm o privilégio de ter um portãozinho particular. Então eles ficam lá na privacidade deles, né? E na parte deles não tem, não é coberto em cima. O corredor da minha parte aqui é coberto. Na parte deles não. Então a parte deles tem sol. A minha parte nem sol entra. Eu moro praticamente num porão, né? Então, por ser um corredor fechado, já tem o problema que o corredor amplifica. Por ser um corredor fechado, ele amplifica o som que vem tanto da rua quanto que vem do fundo. E eles também têm o privilégio de, como eles estão no quintal deles particular, ninguém entra lá, eles podem se dar o luxo de ficar com a janela, a porta aberta. Então, se está calor, eles abrem tudo, né? Fica tudo fresquinho dentro da casa deles, né? A minha casa aqui, eu não posso abrir a janela. Por quê? Porque se eu abrir a janela, todo mundo vê eu aqui dentro, entendeu? Eu não tenho privacidade, eu não posso abrir minha janela. A maioria da janela aqui tem que ficar fechada. Eu só abro uma janela aqui, uma janelinha do banheiro, que é a única entrada de ar que eu tenho aqui. Então eu passo o maior calor aqui. Então eu não posso abrir a janela. Por quê? Por 2 problemas, né? Porque o vizinho passa no corredor toda hora, né? E vai me ver aqui dentro, né? Eu prezo pela minha privacidade. E também eu deixo as janelas fechadas para tentar bloquear um pouco o barulho, né? Mas porta e janela fechada não bloqueia quase nada, né? Enfim, ainda mais que o vitrô do banheiro eu tenho que deixar aberto, porque senão eu morro aqui dentro. Morro de calor aqui dentro, né? Tá? Essa situação. Então assim, eu tô passando por tudo isso há muito tempo. Outros vizinhos também e já reclamaram. Então assim, se coloquem no meu lugar ou falem com qualquer vizinho aqui da rua, tá? Faz alguns anos que nós estamos passando por isso, tá? Essas pessoas vieram aqui encher o rabo de dinheiro, tirando a paz de quem estava aqui primeiro.
Você fala com eles, eles não têm palavra. Por que eu estourei ontem e chutei uma placa? Porque eu não conseguia dormir por causa do barulho. Um dia antes, o próprio CEO me recebeu e garantiu que não ia mais acontecer. E na mesma noite, eu não consegui dormir direito por causa do barulho que aconteceu de novo. Saí para tomar café, depois de uma noite de sono péssima, voltei e eles estavam me impedindo de entrar com o meu carro na minha própria casa de novo. De novo. Eles sempre fazem isso. Então eu pergunto para vocês agora, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês respeitariam a placa? Bom, a resposta eu já dei, né? Eu já surtei na outra casa que eu morava, né? Que eu precisei mudar de lá porque eu acho que ia explodir a Terceira Guerra Mundial se eu continuasse lá. Mas é ruim, né? Porque aquele imóvel lá eu não pagava aluguel, né? Aqui eu pago, né? Abri mão de um imóvel porque, enfim, lá a perturbação de sossego era insana. Não que aqui fique muito atrás, mas o Brasil é aquele negócio do menos pior. Então, com certeza, né? Com certeza eu ia explodir de algum jeito, né? Na situação do Danilo. Porque eu não desrespeitei trabalhador, desrespeitei uma placa. E eu digo mais, spoiler, eu vou continuar fazendo isso todas as vezes que vocês me proibirem de entrar na minha casa. Eu vou até fazer um apelo aí pro Ministério Público investigar se essa obra aqui está correta ou não. Essa rua antes era normal. Hoje, olha o tanto de poça de água que tem aí. Ficou esse lixo, tá bom? Ficou esse lixo, tá? Eu falei pro Jacques, Jacques, na França, onde você nasceu, você pode fazer isso? O que acontece na França, onde você nasceu, Jacques, se você fizer isso? Eu falei pro Jacques. Eu falei, Jacques, eu gosto de dar nome, porque não vem se esconder atrás do Complexo Matarazzo, não existe. Isso me lembra um caso, tá? É de uma igreja evangélica. Olha, quem é da religião, não adianta ficar ofendidinho, porque eu não tô atacando nenhuma religião, tá? Eu sou cristão, tá? Mas eu sou cristão, eu sou mais conectado à igreja católica, mas não perdoo nenhuma igreja, nem a católica, se aderir à perturbação de sossego. Então eu fui vítima de um terreiro, tá, na casa que eu morava, uma casa que eu não precisava pagar aluguel, e tive que sair lá às pressas, tá? E o problema aí é um terreiro, tá? Barulhento. É um problema pessoal que eu tive. Eu vou relatar um problema que não é pessoal, tá? Mas muita gente sofre. Tem muitas igrejas evangélicas barulhentas, tá? Tem gente que reclama disso aí, tá? Não é o meu caso, mas tem, tá? E eu não estou perseguindo a igreja evangélica. Sei lá, se tiver alguma igreja católica que também faz isso, tá errado. Eu não estou discutindo religião aqui, tá? Eu tô falando de barulho, de coisa errada, não importa a religião. Não me vem encher o saco aí, quem sabe, com essas histórias aí de... tá falando mal da minha religião. Vá catar coquinho. O certo é certo, errado é errado. Aí, tem pessoas, né, que sofrem com... Não é o meu caso, mas tem pessoas que sofrem com perturbação de sossego vindo de igreja evangélica. Aí eu lembrei, baseado nisso que o Danilo tá falando, ele perguntou pro cara, né, na França, isso aí pode ser feito? Eu tenho uma história interessante, eu vou contar rapidão aqui. Tem uma igreja evangélica, né, que existem várias, né, mas tem uma aí, que eu não sei qual delas que que tem filial no Japão. E uma pessoa, um morador do Japão que conversou comigo, né, porque esse cara, ele queria me ajudar com isolamento acústico, né, e assim, eu sempre quis fazer isolamento acústico, pelo menos num cômodo,
mas mesmo assim, a minha casa própria ela não favorecia a estrutura da casa para fazer, fora que o valor também, né? Tava difícil para mim. E aqui é casa alugada, né? Eu já não me sinto na liberdade de mexer aqui. Mas o cara tava recomendando, né? Ele falou, quanto mede seu quarto, tal, você pode fazer um isolamento acústico. Aí ele explicou, né, que lá no Japão, a igreja dele, né, uma igreja que é para a comunidade brasileira, lá, de Dekasegi, que mora no Japão, é cristão e frequenta essa igreja, né? Então, para não ficar sem a igreja lá no Japão, eles montaram uma filial lá, né, dessa igreja. E ele falou que lá no Japão eles tiveram que seguir as normas, né? Então eles fizeram tudo direitinho. Ele falou que ficou tão bom o isolamento acústico que realmente ele testou. Não dava para ouvir lá, nem no estacionamento já não dava para ouvir o que estava dentro da igreja, e quem estava fora da igreja não ouvia nada. Aí na hora não caiu a ficha, mas depois com o tempo eu pensei, mas caramba, né? Essa mesma igreja no Brasil não se importa, né, com isso, né, com isolamento acústico. E a lei do Brasil é a mesma do Japão. Nesse caso de um local que produz sons em decibéis elevados, na lei precisa de isolamento acústico, tá? Mas entra naquilo que eu falei anteriormente, né? A pessoa que está montando lá o seu negócio ou sua igreja, eles querem cortar gasto. Aí no Brasil eles olham a lei obriga, diz que é obrigado ao isolamento acústico. Só que daí ele percebe, mas não dá nada. Aí ele vai cortar o gasto, por quê? Tá na lei, mas não dá nada. Agora, por que no Japão não cortaram o gasto e fizeram isolamento acústico? Porque no Japão é sério. No Japão tá no papel, não é brincadeira igual aqui no Brasil. Tá no papel. Isso é proibido. No Japão é seríssimo. Com o japonês não se brinca, né? Se dá o problema, eles chamam a polícia e se chama a polícia não enxuga gelo. A polícia vai para resolver. Então no Japão é seríssimo. Então é claro que na hora que os caras olharam, que exige isolamento acústico. Aí eles, vamos ter que separar uma graninha aí, né? Uma grana aí. E fazer o isolamento, né? Então a mesma igreja que está lá no Japão com isolamento acústico certinho, a mesma igreja aqui no Brasil não faz. Aqui no Brasil que se dane quem mora no entorno, que sofra. E olha que vem de igreja, né? Que visa o bem-estar das pessoas, né? E mesmo assim é uma coisa, é uma PJ que não deve satisfação, não sofre. As pessoas têm imagem, as pessoas têm reputação, as pessoas devem, as pessoas cobram. Então eu vou falar o nome. Eu cheguei e falei, Jax, você que é o ser humano, o CEO, que tá enchendo o cu de dinheiro aí com essa porra. Fala uma coisa. Se eu for lá na França, na rua da sua mãe, do seu pai, se eu for lá na França, lá em frente à casa da sua mãe, e fizer igual você tá fazendo em frente à minha casa, o que vai acontecer comigo? Por que lá na França você não faz isso e aqui na minha rua você tá fazendo? Eu falei isso pra ele. Então assim, a situação tá ficando insustentável, um pé no saco. As pessoas olham na sua cara, falam que vão resolver, não resolvem. Você chega nesse ponto, tá? A Soho House aqui na frente, é isso aí que eu mostrei pra vocês. É isso aí que eu mostrei pra vocês. Eu já fiquei hospedado em Miami, exatamente ao lado, colado com uma Soho House de lá, de Miami. Não acontece isso, tá? Não acontece isso. Eu já fui em Nova York, já passei em frente à Soho House de Nova York, não tem esse som lá. A Soho House na França, que é o país do Jax, não faz isso. Por que em frente à minha casa faz? Porque é Brasil, né? É Brasil, lá no país de primeiro mundo é outra coisa.
Agora, Brasil é o país do não dá nada, né? Não dá nada e que se dane o próximo, né? É o país do egoísmo e da malandragem. De novo, o que acontece se eu for na França e colocar uma placa impedindo a mãe do Jacques de entrar? Olha, sua mãe não vai entrar na sua casa, o que vai acontecer comigo? Agora vocês estão fazendo isso na frente da minha casa, na frente da casa de vizinho, e estão tirando a nossa paz. Então, contextualizando o vídeo, eu chutei essa placa porque, mais uma vez, esta obra privada estava me proibindo, impedindo que eu entrasse dentro da minha própria casa. As pessoas que estavam lá trabalhando pelo Complexo Matarazzo disse: quem é você? E eu respondi a verdade. Eu respondi: eu sou um cidadão comum. Eu sou apenas uma pessoa comum que está de saco cheio dessa merda todo dia. Essa foi a minha resposta. E quando eu virei as costas e ia voltar para minha casa e continuar me provocando, eu mostrei o dedo do meio. Você... Eu também estou de saco cheio da merda que estou vivendo todo dia em relação à perturbação de sossego. Bom, só que o meu caso, né, eu não estou vendo luz no fim do túnel, né, por enquanto, né. É só angústia, desespero, né. Tomo remédio para dormir. E o remédio é um paliativo, né, não adianta muito, não. Mas é melhor do que nada. Vocês fariam igual? Diferente? Então é isso aí, tá bom? Eu tô expondo tudo porque estão expondo minha intimidade. É isso que aconteceu, tá? E eu vou falar mais uma coisa aqui. Provavelmente vai vazar mais vídeos meus putos com essa situação. Porque a próxima vez que a Soho House mandar esse barulho pra dentro, eu vou entrar lá. Eu vou entrar com prego, com martelo, eu vou martelar em todos aqueles móveis a lei do psil. Eu imprimi a lei, tá aqui impressa, eu tô com prego, eu tô com martelo, e a próxima vez eu vou entrar lá e eu vou martelar a lei do silêncio que eles estão descumprindo. Existe aqui um descumprimento de lei quanto a esse barulho, que não para. Vocês podem perguntar para qualquer vizinho na rua, não é só para mim. A próxima vez que me impedirem de eu entrar na minha casa, eu vou pegar essas placas, eu vou entrar no Rosewood e eu vou despejar o lixo que vocês jogam na minha casa, e eu vou despejar as placas que vocês jogam na minha casa. Eu vou fazer tudo isso dentro do Rosewood para os ricaços que se hospedam aí verem. Então, assim, esse vídeo que vazou provavelmente não é o último, e eu estou contextualizando vocês. Vocês vão me ver dando chilique mais vezes, pior. Olha, são anos aguentando isso, são anos tentando resolver no privado, e eu estou me expondo agora porque não tem mais remédio. A última reunião que eu fiz com o Jacques, me prometeram que ia parar. No outro dia, tinha barulho na minha janela e estavam impedindo de eu entrar na minha casa. Exatamente no outro dia. Eu compreendo esse pensamento do Danilo Gentili de resolver na base do olho por olho, dente por dente. Ó, esses miados aí de gato aqui, não, sabe, não é meu, tá? E tá light agora, tá? Tá light, mas esses bichos são foda. Bom, agora as considerações finais sobre esse react que eu fiz do vídeo do Danilo Gentili, né, enfrentando aí o problema de perturbação de sossego. É o seguinte, né, bom, primeiramente vou aproveitar a consideração final, né, e já vou aparecer aqui já mostrando minha cara, né, porque por questões técnicas não deu para fazer aquele esquema de ter o vídeo dele, o meu quadradinho lá embaixo, com a minha cara reagindo, mas, né, aproveitar e mostrar a cara agora para não parecer que eu quis ficar anônimo, né, tipo, só falando e me escondendo, né, eu não tenho por que me esconder, tá,
Eu tô aqui para assumir tudo que eu falei lá, porque eu estou certo, tenho certeza que eu estou certo. Bom, é isso, né? Futuramente aí, quem puder, ó, deixa aí nos comentários dicas. O meu problema é assim, eu usei o OBS, tá? Eu fiz o teste e a câmera, a webcam, quando ela está ligada direto no aplicativo dela, o meu vídeo roda normal. Mas quando eu ponho no OBS, ela fica em câmera lenta, sabe? Fica paralisado, depois pula para um frame, depois pula para um outro frame mais adiantado. Fica horrível, sabe? A mesma coisa que nada. Aí eu fiz esse react de pobre, improvisado, beleza? Mas aí, se alguém tem conhecimento técnico aí, pode me ajudar para fazer os próximos react de forma mais, né, mais legalzinha aí, deixa aqui nos comentários aí, fico agradecido. Mas minhas considerações finais é a seguinte, né? Bom, o Danilo Gentili, quanto a esse caso de perturbação de sossego, ele está totalmente correto. Ele é uma vítima e tudo que ele está no lugar dele de, assim, que ele está na casa dele, ele tem o direito a viver em paz dentro da casa dele, tá? E errados são os perturbadores que estão desobedecendo a lei, aproveitando que no Brasil tem a lei no papel, mas quando você vai ver, isso não dá nada, né? E daí o brasileiro malandro vê que não dá nada e passa por cima, né? No caso da empresa lá, né? Deixaram de gastar, cortaram gasto de isolamento acústico, né? Que para eles dava muito bem para fazer isso, mas empresário adora cortar gastos, né? E o Brasil é um país maravilhoso para isso, né? Dizem que o Brasil é um dos países melhores para lucrar, justamente porque dá para dar um jeitinho em muita coisa que, sabe, dá para baratear os custos aqui. Os empresários amam o Brasil, sabe, por causa dessas brechas, né? Mas, né, o lado humano aí vai pro buraco, né? Porque não é só o Danilo, né? O Danilo deu exemplo, né? Toda a vizinhança dele lá, apesar de ser um lugar nobre, estão vivendo parecendo que estão na periferia, né? Porque a periferia, em matéria de perturbação de sossego, é um dos piores lugares de São Paulo, né? A periferia tá um caos, né? Porque na periferia não precisa, tem comércio ruim na periferia também, mas as próprias pessoas físicas, né, em suas residências também colaboram para infernizar a vida do próximo, né? Ele não tem noção. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, comparando o problema do Danilo com o meu, a minha perturbação de sossego, ela, digamos, eu não tenho, eu estou preso nela, eu estou acorrentado nela, eu não tenho recurso nenhum, né, para sair daqui, né? Não é que eu não tenho recurso, né? Se eu pago aluguel aqui, o mesmo valor do aluguel aqui eu posso pagar em outra casa, né? Mas o meu problema é achar essa casa, também é ter as condições daquelas coisas, da parte burocrática, né, que exige um valor adiantado. Esse valor adiantado já fica meio chato para mim, né? Meio não, né? Mas enfim, né? Eu vou ter que dar meus pulos, né? Enfim, então tem muitos fatores que me prendem nesse lugar, tá? Mas se eu tivesse a estrutura do Danilo Gentili, né, em matéria de patrimônio,
né, de patrimônio financeiro, eu tinha virado as costas para esse lugar que ele tá. Eu teria me mudado, sabe? Ele pode escolher a dedo qualquer lugar de São Paulo para mudar, porque ele tá lá perdendo o sono naquele lugar. Enfim, eu acho que eu tenho a resposta, né? Apesar que só ele sabe o que se passa na cabeça dele, mas eu acho que tenho a resposta. Eu acredito que o Danilo Gentili, enfim, ele escolheu aquele lugar, que nem ele falou, ele estava lá antes da perturbação, né? Antes dos perturbadores chegar. Então ele se acha no direito de ficar, que quem tem que parar com a merda são os caras. Não é ele que tem que se mudar, porque ele está certo, entendeu? Então ele está resistindo lá. Beleza. Eu apoio completamente, entendeu? Eu apoio. Ele está certíssimo. Ele está certíssimo quanto a isso. Eu não estou dizendo que ele está errado, entendeu? Só que, por outro lado, estamos no Brasil. No Brasil, mesmo você estando certo, isso não significa muito. E, ok, aquela história, né? Se um desiste, sabe, os maus sempre vão vencer. Beleza, tem isso também. Então ele vai lá, ele tá lutando pelo que é dele, entendeu? Por mais que ele tenha condição de vazar de lá e não passar nada disso que ele está passando, escolher a dedo um lugar melhor, sem se preocupar com dinheiro, nem um pouco. Ele não precisa se preocupar nem um pouco com dinheiro. Ele pode escolher a dedo outro local. Mas assim, aquela história, ele é mais que questão do poder de mudar, né? Ele quer... Bom, isso aqui eu estou especulando, tá? Estou especulando. Eu acho que ele está lutando pelo lugar porque ele acha que não é certo ele ter que sair. E assim, eu concordo parcialmente com ele, porque apesar de ele estar certo, apesar de ser nobre, apesar de ser heróico, né, tanto que ele fazendo isso, ele vai incentivar um monte de pessoas também a lutarem mais, né, pelo seu direito à paz. Beleza. Mas por outro lado, ele falou lá, o tempo que ele está sofrendo disso é o mesmo tempo que o meu. 6 anos. É muita coisa. É muito tempo da vida indo pro ralo, entendeu? Ele também tem a faixa da minha idade, né? Bom, espero que ele tenha mais longevidade, a saúde dele esteja melhor. Quando eu analiso minha própria saúde, eu acredito que eu já passei da metade do meu tempo na Terra, né? Então, isso significa que se eu tivesse o patrimônio do Danilo, mesmo estando certo, mesmo não sendo justo eu deixar os maus vencerem, né? E eu ter que vazar lá e deixar os caras, enfim, conquistarem tudo lá, eu me mudaria. Eu me mudaria porque minha saúde mental está acima de tudo, está acima até do orgulho, está acima até sei lá, da nobreza, do heroísmo, entendeu? Enfim, eu admiro isso que ele está fazendo, tá? Eu admiro, mas eu no lugar dele, eu vazaria como eu pretendo vazar daqui. Eu não pretendo lutar por esse lugar, entendeu? Porque eu vejo que aqui está condenado, né? As pessoas aqui não vão mudar. Eu não tenho também paciência para tentar educar marmanjo, tá? Enfim, aquela coisa, se vai lá e conversa de forma civilizada, a pessoa meio que cede, mas cede pela metade, entendeu?
Eu não tenho paciência para isso. Eu não nasci para isso, sabe? Não, eu não tenho vocação para isso. Então, não sei, me julguem aí, né? Tem gente que é contra isso aí, tem gente que prefere, acha que o correto é lutar pelo local e entrar na justiça, né? Nessa justiça brasileira que é uma tartaruga e lutar pelos direitos e tal. Mas sinceramente eu acho que vai funcionar mais, e vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais eficaz eu mudar daqui. E no caso do Danilo Gentili, se ele tivesse essa mesma ideia minha, para ele, com o recurso que ele tem, com certeza ele faria isso rápido, com muito mais precisão e com muito mais sucesso, né? Eu ainda vou correr uns riscos, né? Porque, enfim, para você ficar investigando os outros locais, essas coisas, tem gasto de tempo, dinheiro, desgaste com negociação. Sei lá, eu nem sei como que vai ficar isso aí. Só de pensar, sabe? Eu realmente não tenho experiência com alugar imóvel. Esse imóvel eu aluguei meio como se fala? Na doideira mesmo, entendeu? Eu surtei com o local que eu tava, igual o Danilo surtou. E daí eu pensei, não dá pra eu ficar aqui mais, né? Era casa própria, né? Que eu divido com a minha família, né? Que era família no quesito assim, meus irmãos, herança dos meus pais. Mas assim, ok, se eu ficar lá no meu quarto lá, eu não pago aluguel. Mas assim, é uma casa que já tinha dificuldades estruturais, tá? Mas era suportável as dificuldades estruturais. Mas daí quando entrou a perturbação de sossego, ficou insustentável. Então eu acho que aquela casa é um caso perdido. E no desespero, eu encontrei essa casa aqui dando sopa, e ela tinha algo que me favorecia, né? Que eu tinha todas as condições de entrar aqui, né? Quase todas, mas as poucas condições que faltavam eu consegui negociar com a dona do imóvel, e daí quando eu fui ver eu estava aqui, sabe? Olha, foi uma decisão assim tão no desespero que aquele ano eu não tinha planejamento de mudar da minha casa e alugar uma casa. Eu mudei por desespero mesmo. E eu mudei também sabendo que, como não era uma casa escolhida a dedo, nos arredores aqui da outra casa, eu sabia que no máximo eu estaria mudando para um lugar menos pior, e é o que está sendo, né? Eu não esperava ter sossego mesmo de verdade, mas como o caso lá de perturbação de sossego estava bem mais crônico do que aqui, embora aqui também seja um hospício, entendeu? No desespero, né? Mas imagina, eu com o recurso do Danilo Gentili, nossa, eu ia achar um lugar mais sossegado para alugar. Sei lá, existem tantas opções, existe isolamento acústico que a pessoa pode investir. Bom, eu não sei, é só isso, assim, eu apoio o Danilo, mas eu não entendo porque ele está escolhendo sofrer, entendeu? Eu acho isso, sei lá, acho que ele está meio que sendo um mártir nesse negócio, assim. Eu não tenho vocação para ser mártir. Não sei, sabe? Mas de qualquer modo, eu deixo todo o meu apoio aqui, tá? Porque ele está correto. E mesmo, eu vou dizer uma coisa, tá? Mesmo tendo condição de mudar do local, ele não deveria precisar mudar do local. Ele não deveria nem estar passando pelo estresse que está passando, e nem precisaria mudar do local, porque o correto num país decente é aquele local que ele escolheu viver ser um local
digno de um lar, né? De um lar acolhedor. Então, bom, a conclusão final é essa. Não vou ficar mais, né, nessas reflexões aqui, que senão vai ficar em looping, né? A verdade é essa, né? Independentemente que se ele poderia fazer igual eu, que em vez de lutar eu me mudaria, ou essa escolha que ele fez de lutar, na verdade isso não era para estar acontecendo. Era para ser um lugar de paz, ainda mais uma zona nobre, entendeu? Uma zona nobre que tem muito mais, né? Porra, uma zona nobre não é respeitada. Qual a esperança pra gente que vive na periferia? Sabe? Dá um desespero e tira a esperança, sabe? Tem lugar, eu me questiono, eu quero me mudar para um lugar mais tranquilo, mas eu me questiono se tem lugar aqui em São Paulo ainda que tenha tranquilidade. Se não tem gente que fala, São Paulo está condenada, vai para o interior. Mas também eu me questiono, porque o interior ainda é Brasil. Me questiono se tem lugar no interior, ou se a solução é o aeroporto, né? Eu até estou de olho aí no Japão, né? Que surgiu oportunidades para brasileiros não descendentes e tal, né? Mas assim, não é algo que dá para fazer do dia para o outro, né? Mas eu não sei como que vai ficar, mas assim, antes de mudar de país, sinceramente, eu queria ainda me mudar aqui dentro do Brasil, para uma casa melhor. Eu não sei se eu vou viver a vida toda aqui no Brasil, se eu vou ter saco para suportar esse país até o fim da minha vida. Mas o primeiro passo que eu estou precisando tomar é mudar para uma casa aqui no Brasil mesmo, até de preferência dentro da cidade, porque não por causa da cidade, tá? São Paulo para mim tá muito deteriorada, né? Antes eu sentia que eu estava no local certo. Eu pensava, nossa, eu moro em São Paulo, eu estou no local certo. Hoje eu me questiono. São Paulo deteriorou muito. E a única coisa que tem valor em São Paulo, sabe o que é? Minha família. Minha família mora toda aqui, né? Tirando isso, a cidade mesmo é descartável. Então é isso, né? Espero conseguir alugar, me mudar daqui, né? Esse ano, porque eu não me vejo em 2026. Aliás, eu já não me via em 2024 aqui. E tô em 2025 aqui, eu acho um absurdo. Mas agora é demais, né? É demais. Eu não tolero estar aqui em 2026. Então é isso. Alguma coisa vai ter que ser feita. Vou ter que arranjar alguma solução, mas preciso mudar essa casa, né, e alugar outra, né? Bom, meu perfil é esse, né? Eu moro sozinho, não tenho animal barulhento, não tenho o hábito de ouvir som alto e não faço festas, tá? E estou procurando uma casa aí para alugar que tem uma vizinhança tranquila, no qual eu não vou ser perturbado e não vou perturbar também, tá? Eu vou lá para somar, tá? É isso, né? E pode ser vantagem aí, se você tem um imóvel que você está precisando alugar e teme que algum bagunceiro vá estragar o ambiente aí onde fica o seu imóvel, eu me candidato aqui para alugar, porque o meu perfil é de uma pessoa. Eu sou caseiro, tranquilo, fico na minha casa estudando, trabalhando, né? Trabalho home office. Meu trabalho exige muito silêncio, concentração. Não, é isso, né? Quanto a mim, estou me oferecendo aí como um candidato aí para pessoas, para ser locatário de imóvel em locais que precisa de manter a tranquilidade, né? E eu com certeza vou manter, né? Não vou ser nenhuma ameaça à paz desse local, muito pelo contrário. Beleza?
Então deixa aí nos seus comentários aí a sua opinião, né, sobre tudo isso aí, né? Se você passa pelo problema, deixa aí seu desabafo. Se você já superou o problema, conte-nos como que você superou a perturbação de sossego, a sua opinião aí sobre o Danilo Gentili. Que mais? É isso. Se você não pode deixar seu comentário, deixe pelo menos colabore com o canal, né? Ajude esse canal, ajude essa causa, dando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. Porque mesmo você que não sofre de perturbação de sossego, esse é um caso que vem se proliferando, tá? Eu fui pego de surpresa. Eu vivia numa casa que 18 anos era paz. Eu tinha ótimos vizinhos. De repente, de um dia para o outro, virou um inferno. Então, ninguém está seguro nesse país. Se você mora num lugar que está em paz, amanhã pode não estar. Então, isso é uma causa muito importante para ser apoiada por todos. Para aqueles que sofrem de perturbação de sossego e aqueles que não sofrem, porque aqueles que não sofrem um dia podem se deparar com esse problema, entendeu? E pode precisar de canais como esse que estão aí no combate desse problema. Então, por favor, eu peço aí para apoiar a causa aí, tá? Se inscreva, deixa seu like, compartilhe, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Agradeço para quem assistiu até aqui, né? Teve paciência de assistir até aqui. Um abraço e fique com Deus. E até a próxima.